O teu vulgo malvadão, ético, malvadão, você mete dois, mete fumo, malvadão. Pode gravar. Você vai mandar pra sua amiga. Você não mandou ela fazer o motivo, não sei o que foi. Pronto, você vai apanhar agora por quê? Eu vi no vídeo, vai com a cintura. Não, fale aí. Eu vi no vídeo que é só com a cintura. Pronto, e é isso que eu lhe ensino? Não. Pronto, onde tem na mão, vai. Então, gente, aí eu deixo essa pergunta pra você, né? Esse pai que viu o filho dançando com a arma na cintura, ele agiu de maneira certa ou de maneira errada? Porque ele tá sendo, no caso, investigado, né? Por ter exposto a imagem do filho. Só que antes o filho mesmo já tinha se exposto, né? Ele tava dançando com a arma na cintura. E aí o pai viu numa rede social, ficou perplexo com aquilo e foi lá e pegou um pau, né? E bateu na mão do menino para ele não aprender a não pegar aquilo que não é dele, né? Porque o pai é policial. Antes o pai ensinar, né? Do que o mundo ensinar, né? Porque o pai, no caso, ele corrige para que o filho ande no caminho certo, né? E geralmente o bandido não corrige dessa maneira, né? Errou, é morte na certa. A polícia também não corrige dessa maneira, errou, é espancamento. Então o pai, ele corrige, né? Com a vara de disciplina. Bom, é muito difícil, né? A gente julgar a vida dos outros, né? Eu tenho um filho que ele tem TOD, né? E quem conhece sabe que é um transtorno de uma criança que não aceita autoridade, né? E se não é tratado na infância, quando cresce, vira um adulto, né? De má conduta. E no caso, eu tento ensinar ele, né? O caminho certo. Apesar desse transtorno, eu tento colocar ele no caminho certo, ensinar ele, né, os valores, porque a criança, 80% dela é no que vê, né, e só 20% é naquilo que ela ouve. Então ela vê primeiro o exemplo dentro de casa, né, o pai agindo com a mãe, ou a mãe agindo com o pai, para depois ela ver ela ser estimulada, influenciada nas ruas, né? Então muita gente fala que tem muitos meninos que são influenciados, né, para estar agindo de maneira errada, só que na verdade essa influência vem mais de casa, e quando não recebe em casa realmente é a rua que educa, né? Então esse meu filho já tem um transtorno e eu já falei com ele, olha, eu prefiro te ver morto do que te ver em cadeia e em cadeira de roda, porque cadeia, né, não é lugar nem para bicho ficar, né, quanto mais ser humano. E quando hoje o sistema nosso carcerário, quando a criança vai quando a criança, que eu falo criança, adolescente vai preso, né, ele assim, até 18 anos, né, ele ainda é apaziguado, então ele acha que pode estar cometendo crimes, até que cai a ficha dele e ele vê que vai ficar um bom tempo lá, né? Mas a cadeia em si é uma maneira educativa para o crime, né? Então, a pessoa acaba pegando gosto com aquilo. E a criança hoje, ou o adolescente hoje que comete crime, né? Ele tem que ser tratado como um criminoso, né? Porque tem crimes que, por mais que é jovens, né? Crime de homicídio, uma criança cometeu homicídio, é porque ela já tem aquilo de frieza, é um psicopata, né? Então as leis do Brasil têm que ser duras, não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, né? A criança hoje, ela é informada, né? Ela sabe o que é o bem e o mal, ela tem celular na mão, ela tem internet em casa, então não tem como mais ficar acoitando, né? Acoitando a criança hoje que está no sistema carcerário, né, do Brasil. Agora, o que o ECA tem que fazer, né, é sim dar auxílio, né, para as mães
de crianças atípicas, igual eu tenho meu filho que é atípico, né? Além de TOD, ele é atípico, para que ele não venha, quando crescer, ser uma erva daninha na sociedade, né? Então, a criança que já tem um transtorno mental, né? E não recebe auxílio do governo para poder comprar remédio ou fazer terapia, né? Tratar aquilo, ela vai se tornar, né, um jovem, um adulto com conduta errada e vai dar prejuízo para a sociedade. Então, o ECA, ele tem que agir enquanto, né, os pais estão ali cobrando, né, pedindo socorro. E não agir depois que o jovem está lá, cadeia, dando prejuízo para a sociedade. Tem que agir antes. Então, esse é um desabafo que eu faço. Quem ama, repreende. Você pode reparar, o pai que ama seu filho, que se importa com o futuro do seu filho, repreende, corrige, coloca limite. Filho que não tem limite se torna um problema para a sociedade. É sua função como pai corrigir seus filhos para que sejam bons cidadãos, para que possam cumprir o seu propósito na terra. Ou seja, se você quer que seu filho cresça servindo a Deus, herdando a salvação, você precisa aprender a corrigi-lo. Não é só beijar que é importante, não é só discipular, não é só prover, é também corrigir e repreender.